de farmácias Deon. E aproveite a super promoção das fraldas Pampers Pants Mega. Comprando o combo de 4 pacotes, o quarto sai por apenas R$14,99. Essa condição especial vale de 21 a 27 de junho ou enquanto durarem os estoques. Até este domingo, passe aqui na Deon e leve o combo de 4 pacotes das fraldas Pampers Pants com o quarto pacote a R$14,99. Fraldas, medicamentos e perfumaria pelos melhores preços é na rede de farmácias Deon. Baixou, tá baratinho, só R$4. Eu disse só R$4 o Mandacaru da Sorte dessa semana. E tem muito dinheiro esperando por você. 30 mil reais em dinheiro vivo só pra você no quarto sorteio. 30 mil e mais R$3.000 em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. E 10 prêmios e R$500 no Giro da Sorte. O que você está esperando? Compre já o seu e boa sorte. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Liga o rádio, tenha pra você, vai ver. Agora em Garanhuns e região, Dr. Gersivan Alves, formado pela Universidade de Pernambuco, fez residência médica em neurocirurgia no Hospital da Restauração, em Recife, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Realizou treinamento em microcirurgia na Cleveland Clinic, na Flórida, especializado no tratamento de dor e das patologias da coluna vertebral. Com treinamento no Hospital das Clínicas, na USP, São Paulo, atende neurocirurgia geral e neurologia. O Dr. Gersivan Alves atende neurocirurgia geral e neurologia por planos do Hospital Perpétuo Socorro. Contatos pelos fones 3762-6879 e 3762-6897. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética, raio-x digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea e muito mais. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro atende por todos os convênios do hospital. Informações e marcações 87 3762 2002. YD 252 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Garanhuns, Pernambuco. 10 mil watts. Indo mais longe para ficar mais perto de você. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. 12h05 na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. Nesta quarta-feira, dia 23 de junho, véspera de feriado, só eu vim a caráter, né? Não, o Lucas veio aqui com a calça rasgadinha, já tá na moda. E hoje temos a presença também, bom, antes de tudo, ele que está aqui de segunda a sexta com a calça rasgadinha dele, quem tiver no YouTube vai ver mais tarde, vai descobrir, meu amigo Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Não, tava deixando o microfone fechado ali. Tá vendo? Olha aí, tá vendo você? Mas rapaz, já começa assim as coisas. Pessoal, uma boa tarde a todos os ouvintes, primeiramente, e uma boa tarde ao meu amigo Matheus Fernandes e meu amigo Felipe Barros, que já está aqui, né, conosco no estúdio, coisa rara. Então, através dessa determinação, eu já anuncio o nosso querido amigo. Felipe Barros. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Lucas, boa tarde Matheus, boa tarde Arnaldo. O Arnaldo hoje não vai cortar no microfone, né? Estou aqui ao vivo. Exatamente. Então, hoje não tem como, viu, Arnaldo? Forte não, Dana.
E também no meu lugar, né? Um lugar que eu sempre fico aqui. Ainda bem que deixaram reservado, não tive esse problema. Pegasse meu lugar, não foi? Tá certo. Você vai me pagar ainda. E logo o Lucas, né, que ele fica bem próximo à câmera, e ele tem uma cabeça bem pequenininha, né? Não dá pra, é bom que não tem destaque. Rapaz, Gente, hoje a gente vai ter uma participação muito especial de um colunista nosso, que foi aniversariante no último final de semana, Dr. Gustavo Krause, né? Chegou aos seus 75 anos de vida, muito bem vividos. Ele que é um alvirrubro convicto e tem muita história, tanto política, ele que foi ministro, governador, enfim. Teve diversos momentos na política nacional e estadual, municipal na capital do Recife também. Tem uma longa trajetória pública e pode nos falar bastante desses 75 anos de vida dele e da experiência dele, tanto no setor público quanto de vida também, né? Experiência de ser humano. É isso. Nós vamos aos intervalos e voltamos com essa participação muito especial. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Rádio de Garanhuns, Marano. Em Sanharó, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. De volta às 12h09 no Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E a gente agora vai ouvir um pouco sobre o cenário econômico, tá? O professor Écio Costa estava falando ontem comigo sobre a ata do Copom, tá? A ata do Comitê de Política Monetária do nosso país, que define a taxa de juros, tá? A gente que teve uma alta nos últimos tempos, na verdade, a Selic, ela vem em tendência de alta para dar uma segurada na inflação, e também o Comitê, né, de Política Monetária apontou detalhadamente nesta ata que ele divulga posterior à reunião em que se sobe os juros a cada 90 dias, se não me engano, e ele pontuou bem qual é a visão do Banco Central para o cenário econômico do Brasil em 2021. Com a palavra, o professor Écio Costa. Economia e negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre a ata do Copom, que foi divulgada, né, contendo detalhes da reunião que aconteceu na semana passada do Comitê de Política Monetária do Banco Central e que levou a essa definição da elevação da Selic para de 3,5% para 4,25% ao ano. É importante a gente ler, né, qual a visão que eles têm da economia atual e o planejamento com relação ao resto do ano. E pelo que eles apontam, eles têm uma preocupação, sim, com a inflação, mas também eles falam de uma resiliência da demanda, né, mostrando que há uma recuperação na economia, mas que há uma certa preocupação com a lentidão na normalização das condições de oferta de produtos e serviços, né? Ou seja, pelo lado da oferta, a economia ainda está meio bagunçada por conta da pandemia, né, e há uma certa lentidão para essa reorganização. Ainda ressaltaram uma preocupação também com a deterioração no cenário hídrico, com o impacto nas tarifas de energia elétrica, que devem ficar em patamares elevados, contribuindo para manter a inflação também elevada no curto prazo.
Também fala um pouco da questão da recente apreciação do real em relação ao dólar, que isso pode ajudar a atenuar um pouco a inflação. E eles falam numa inflação de 5,8% no final desse ano, estourando o teto da meta, que é de 5,25%. Então, por conta disso, eles têm projeções de elevação da Selic, né, da taxa de juros básica da economia, para um patamar de 6,25% no final do ano. Mas é provável que, segundo o mercado, chegue até uns 6,5%, né, sinalizando aí que esse seria uma taxa de juros onde você não teria mais incentivos monetários na economia e um maior controle com a questão da inflação, com a preocupação da inflação. Então, ele abriu porta, o Banco Central, na verdade, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para que na próxima reunião em agosto, talvez até faça uma elevação não mais de 0,75 ponto percentual, mas talvez até de 1 ponto percentual, acelerando um pouco essa elevação da Selic, caso a inflação continue dando sinais fortes na nossa economia. Então, como eu disse, a visão do Comitê de Política Monetária ajuda bastante a gente a entender como que a economia, a inflação, a demanda e a oferta no nosso país estão, todas essas variáveis estão se comportando. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. É isso aí. A gente tomou um arroxo, né? Pulamos de 3,5 para 4,25 no ano. Felipe tinha pontuado aqui para nós algumas necessidades de aumento da Selic, enfim, da taxa de juros para combater a inflação que vinha desregulando os preços, né? Principalmente no setor que a gente estava comentando no dia, que é o setor de construção civil, né, Felipe? O planejamento estava ficando prejudicado do longo prazo, né? Exatamente, a gente estava impossibilitado aí de fazer os orçamentos, porque a gente não sabia qual seria o resultado, né? Porque a inflação alterava muito o preço dos produtos e você fica muito difícil formar uma planilha com o custo final de uma obra, principalmente se for uma obra grande, né? Que você vai demorar aí um ano e meio para fazer. Então, realmente, essa inflação corrói, inclusive, o lucro dos empresários, né, que trabalham nesse ramo. Então, realmente é uma coisa a ser vista, inclusive, Matheus, alguns clientes públicos, né, que trabalham aí com entes federativos e estaduais, alguns amigos meus, inclusive, que trabalham nessa área, disseram que tiveram que entrar na justiça devido a isso, porque eles não conseguiram, simplesmente não tinha como, né, fornecer o serviço que eles tinham ganhado na licitação pelo preço que tinha sido acordado, simplesmente porque o preço dos materiais tinha subido absurdamente. O que o Felipe está ilustrando aí é o seguinte: nas licitações, quando uma empresa privada quer fornecer determinado serviço, quer contratar com a administração pública, existem alguns requisitos que estão lá naquele processo licitatório que é feito, tá? Existe padrão, até a quantidade de cimento que é utilizada, tudo é padronizado, não é isso, Felipe? E aí tem preço determinado para aquilo. Sendo que, como o Felipe falou dessa variação aí no setor de construção, fica difícil você cumprir as determinações legais quando você tem uma espécie de curva quase todos os dias, né, nesses preços. Então, de fato, torna mais complicado. Exatamente. E assim, só para encerrar esse assunto, uma das coisas que já foi tema de debate, e acredito que pode até, quem tiver interesse, pesquisar no YouTube, um debate em que Gustavo Franco fala com alguns outros economistas também de renome, mas com uma visão diferente da dele, como o Beluso, que quebrou o Palmeiras. Parabéns, Beluso, por você ser um grande economista de Campinas e ter quebrado o Alviverde, né? Ele pontuava sobre a indexação dos preços, né? Eu não sei que década parou-se de estudar econometria em Campinas, mas as coisas parece que lá não se aferem os dados, né? Desindexar os preços em um contrato. Como é que eu vou saber quanto é que vai custar uma coisa daqui a não sei quanto tempo? Indexar.
indexar, você tem que pelo menos ter a correção da inflação. Algumas coisas, assim, sabe, você vê grandes pessoas que tiveram cargo, por exemplo, o presidente do Palmeiras, teve em governos, trabalhou no governo Dilma, trabalhou em outros governos, tinha que ter noção das coisas, porque não é à toa que a gente estava, Marcos Lisboa sempre fala, não é à toa que a gente estava indo bater no muro. A política econômica desse país, ela tem que ser tratada de forma muito séria. E uma pessoa que esteve à frente do Ministério da Fazenda, dentre outros cargos ilustres que ocupou no cenário político nacional, está conosco hoje para uma entrevista muito bacana para conversar sobre os seus 75 anos. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder Entrevista. Muito boa tarde, doutor Gustavo Krause, seja bem-vindo ao Quarto Poder. Boa tarde, querido amigo. Muito feliz em encontrar vocês. Falo com qual? Falo com quem? Matheus? Isso, está falando com o Matheus, mas os meninos vão entrar em seguida. Tá bom, Matheus. Um abraço para você bem forte. Doutor Gustavo, obrigado pelo abraço, mas quem merece o abraço é o senhor, né? Aqui a gente já deixa os parabéns do último dia 19 de junho. O senhor completou 75 anos, né? E o senhor sempre foi, para todos os jovens que estudam política, e assim, tanto na política partidária, ou mesmo na política vivida dentro dos bastidores, ou enfim, de forma mais ativa, até no cenário da mídia, né? No cenário midiático, a gente tem que estudar a vida de Gustavo Krause, né? É um importante personagem da vida pública, da história política de Pernambuco e do nosso país. O senhor, que a gente estava falando um pouco de economia, também foi ministro da Fazenda, né, em um breve período, e depois ainda também viveu muito tempo na política, sendo ministro da Amazônia Legal, dentre outros cargos importantes que ocupou. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa sua trajetória. E a única coisa que eu discordo do senhor é que o senhor é alvirrubro, doente. Eu sou torcedor do esporte, mas dentre todas as outras, o senhor tinha que ter um defeito, mas todos os outros são qualidades. Matheus, muito obrigado pelas suas palavras generosas. Na verdade, quando você chega nessa 3/4 de século, quer dizer, chegar aos 75 anos é uma bênção. Chegar com a saúde boa é outra bênção. E aí você ter a perspectiva, ter essa noção de temporalidade humana e a temporalidade eterna, né, que que é a real. O tempo só é dividido pela convenção dos homens. O tempo é um só. O tempo é a eternidade. Eu espero, enquanto estiver entre vocês, poder ser útil em alguma coisa. É como eu me sinto agora falando com você. E antes de qualquer consideração, eu estava ouvindo algumas palavras, e eu não sei se do entrevistado ou do entrevistador, sobre a inflação. E eu queria dar um rápido, e depois, se vocês quiserem, eu posso falar. Vocês fazem parte de uma geração que eu chamo a geração que conseguiu assumir a cultura da estabilidade dos preços. Vocês não têm a menor ideia da desordem e da perversidade que é uma inflação alta. Uma inflação alta, uma inflação galopante, uma inflação, uma hiperinflação, ela é absolutamente destruidora das instituições, das economias, da moeda, de tudo. Então, é preciso tomar muito cuidado, não é? É claro que os fundamentos da economia estão sólidos, mas é preciso tomar muito cuidado com que essa inflação seja apenas um suspiro, que a gente fique razoavelmente perto ou dentro das metas inflacionárias para esse ano. Né? O pior dos cenários que nós não estávamos ameaçados de dizer é estagflação, que é a estagnação com inflação. Você pode ter inflação sem estagnação, não é? E você pode ter uma deflação, e juntando deflação com estagnação é o que você tem um cenário muito triste. Mas eu acho que o Brasil ainda está longe disso. Mas é preciso tomar todo cuidado, não é? E não fazer apostas, porque eu estava falando aqui, não, corrige, preciso repassa a inflação, é preciso tomar muito cuidado, porque eles criam coisas chamadas inércia inflacionária, que o Brasil só conseguiu demolir
não é, com o real. Né? O Brasil sempre foi um país de cultura inflacionária e nós conseguimos, quer dizer, o presidente conseguiu, e hoje é uma obra da sociedade, o presidente Fernando Henrique, demolir aquilo que se chamava inércia inflacionária. Essa inflacionária que passa de um mês para o outro, de um dia para o outro, que é a indexação. É preciso tomar cuidado com isso. Eu só queria dar esse palpitezinho, porque eu vivi as duas culturas. A cultura da inflação, que foi a maior parte da minha vida, e a cultura da estabilidade, do governo, que começou no governo do qual eu participei. Com certeza. E um ponto que eu quero abrir o debate para os meninos aqui também, dentro da sua vida pública, é a convivência com o Fernando Henrique, né, doutor? O senhor conviveu com ele quando o senhor foi ministro dele por um longo tempo, né? Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, se não me engano. Isso. E o senhor esteve dentro do governo Fernando Henrique, que também fez aniversário há pouco tempo atrás, né? 90 anos. 18, dia 18. Foi. Olha aí, bem próximo, um dia antes do senhor, no caso, né? 90 anos de FHC. Eu queria saber, assim, a gente tem muita curiosidade, né? Ninguém chega, como o Lucas diz, né? Como é, Lucas? Ninguém chega a Brasília... Ninguém chega a Brasília à toa, né? É um caminho, com certeza, tortuoso e devem ter muitos percalços no caminho. Então, sempre que alguém ascende ao poder de forma a chegar a Brasília, como o doutor Gustavo fez, e eu também falava, doutor Gustavo, sobre a questão uma questão histórica do liberalismo, né? A gente, provavelmente eu, Felipe e Matheus, fizemos esse caminho em 2014, quando começou aquela questão do impeachment, já começava a se falar impeachment, né? Movimentar. E aí a gente começou a estudar o liberalismo e parecia que era uma coisa nova, sendo que quando você adentra nos livros, de fato, é possível perceber que existe uma veia liberal no Brasil que conseguiu, inclusive, ascender o poder, mas que talvez tenha sido um pouco negado pela história, né? Quantos anos tu tem? 14, Lucas? Lucas é muito novinho. Por isso que quando ele fala... Tu tem 22 agora. Tenho 23 agora. Perdão, como é? Lucas era muito novinho, 14. Às vezes eu me esqueço que ele tem 23 anos, mas ele é um dos mais novos aqui do Quarto Poder. E ele falando aqui, quando ele falou, não, a gente começou a estudar liberalismo em 14. Não, que eu sou muito mais velho. Eu particularmente, né, criei curiosidade pela política devido a esse cenário do possível impeachment aí da ex-presidente Dilma, né? E aí, quando a gente começa a estudar, surgem nomes como Gustavo Melchior, Gustavo Krause, José Guilherme. Veja, Matheus, a vida ela é muito mais complexa, muito mais variada, não é? Muito mais diversa do que um simples rótulo de liberal, de socialista, de neoliberal, de proto-liberal, ou comunista, ou fascista. Evidentemente que essas siglas totalitárias, elas realmente elas têm o seu cantinho devidamente guardado no inferno da história. Eu espero que fiquem sempre. Você falou sobre Fernando Henrique e eu fiz essas colocações anteriores. Eu quero dizer que Fernando Henrique, ele sempre teve que é uma pessoa, que é um democrata, que sempre me pedisse para definir Fernando Henrique, eu dizia assim, além de tudo, um acadêmico. Estou lendo o livro, a biografia dele, né, o intelectual do poder na política e memórias. É uma coisa brilhante. Quer dizer, a formação dele é uma formação sólida, ampla, diversificada e com uma visão de mundo também com muita amplitude. Sempre teve um talho de social-democrata à europeia, social-democracia nórdica, social-democracia alemã, mas, sobretudo, ele sempre teve esse perfil. Mas sempre foi um liberal na política. E outra coisa, ele deu essa guinada e aplicou e se cercou de grande parte dos economistas de formação liberal.
E ele tem, entre outras virtudes, além de toda a capacidade que ele demonstra, e na minha opinião é um presidente que, eu vou usar uma expressão que está muito na moda, é um presidente fora da curva. Ele conseguiu ser um intelectual que compreendia a política, não é, do ponto de vista como ciência, como arte, como queira saber, profundamente a sociologia, livros marcantes sobre a teoria da dependência, mas ele também compreendia a política naquilo que a gente chama realpolitik, não é? Naquilo que a gente chama o dia a dia da política. Ele tinha paciência, e ele tinha, para mim, entre as qualidades de política, ele tem uma qualidade pessoal, que é o senso de humor. Se você tiver senso de humor, você resolve 50% dos problemas. Porque a crise chega bem grande e você vai desinflando ela, você vai diminuindo, você vai colocando ela nos seus devidos lugares, você fica maior ou do tamanho dela, ou você coloca ela menor do que você. E você faz isso com senso de humor, com uma visão mais... uma visão, não diria mais otimista, mas uma visão mais singela da vida, e aí você vai, e as crises chegavam grandes e saíam pequenas ou resolvidas do gabinete dele. Eu aprendi muito com ele, porque eu convivi com ele no Congresso, no grupo de parlamentaristas, nós fizemos a campanha para parlamentar, fiz com ele a campanha dele, como candidato a governador de Pernambuco, nós tivemos que fazer um palanque para ele, porque ele não tinha palanque aqui, né? O PFL estava com dificuldades de escolher um candidato, porque as pessoas não estavam aceitando enfrentar a Raiz, e ele não vai se perder por WO. Eu vou entrar nessa bola divididíssima contra mim, mas nem Marco Pascal, nem Fernando Henrique deixaram de ter palanque, porque nós não vamos perder por WO. Então, eu tive essa convivência com ele. Ele hoje é um homem muito mais ao centro, ele foi um social-democrata mais clássico. Hoje ele incorporou, naturalmente, como eu disse, como o mundo é muito diverso, e você não pode ser definido por um ismo qualquer, ele incorpora valores liberais à sua formação. Ele tem muita coisa, não é? Inclusive dentro da economia, que ele diz que não entende, mas é uma pessoa que tem uma percepção profunda, não é, dos movimentos econômicos. E, a rigor, não é, o que se fez no Brasil foi uma reforma interessantíssima, um plano de estabilização que eu acho que deveria se ter um prêmio Nobel para agraciar um conjunto de economistas, e acho que o que se juntou de gente qualificada na montagem do plano real, e tendo como condutor, além de condutor, uma pessoa que falava sempre, explicava sempre, comunicava bem, foi Fernando Henrique. Então, ele chega aos 90 anos, eu mandei uma mensagem para ele, ligar, agora é rumo ao bicentenário. Como é um cara muito otimista, eu não botei nem ao centenário, vamos ao rumo ao bicentenário, porque ele realmente foi uma pessoa porque eu tenho grande afeto, um grande respeito, e acho que ele, hoje, ele deu uma guinada mais liberal, mas não dá para defini-lo, essas definições elas são muito precárias, não é? E elas inibem o debate, porque eu sempre assim, antigamente eu dizia assim, fulano é um entreguista era que o cara que dentro da Guerra Fria ele seria capaz de entregar suas riquezas aos Estados Unidos, ou então o sempre assim, não, ele é comunista. Então essas dicotomias e essas simplificações, elas são muito ruins para o debate político. Então você tem, eu tenho na minha concepção, dentro de uma visão, dentro de uma cosmovisão, eu tenho indicadores de um forte liberal,
mas tem um conteúdo social, né? A questão da desigualdade é a questão que, mais do que hoje a liberdade, que graças a Deus nós, apesar de tudo, o Brasil vive um momento muito bonito de liberdade de expressão, não é? Mas o que mais me machuca, o que mais me desafia é o problema da pobreza e da miséria, da desigualdade social. Doutor Gustavo, uma coisa que a gente estava comentando aqui enquanto o senhor estava falando aí, a gente vai abordando, pegando partes do que o senhor comenta, porque o senhor de fato é uma enciclopédia política, tem uma vivência muito grande, e eu li o livro da coletânea da Folha, da Eliane Catanhede, que cita seu nome muito. Depois eu quero até bater um papo com o senhor a respeito do que de fato ali no livro aconteceu, do que ela ilustrou. Mas outra coisa que a gente tem curiosidade, eu estou lendo, e eu e o Lucas, particularmente, nós temos um apreço muito grande por Luiz Eduardo Magalhães, né? Eu estou lendo o livro O Reformador, que é Gustavo Mairim, se eu não me engano, e Augusto Nunes que escreveram, e lá também cita algumas coisas sobre o senhor. Eu gostaria de saber como foi essa vivência com um personagem tão importante para esse momento de reformas do país que o senhor conviveu. Veja, o Luiz Eduardo Magalhães, ele faz parte, né, de uma linhagem de políticos liderada pelo pai, que era um político polêmico, controverso, não era de fácil convivência. Ele era uma pessoa de um temperamento muito forte, aliás, muito criticado por isso, mas ele também tinha um outro lado, ele tinha essa coisa, chamavam ele Toninho Malvadeza, mas também Toninho Ternura, porque quando ele gostava de uma pessoa, e ele era magnânimo, ele tinha atos de grande magnanimidade, e foi sempre uma pessoa que soube escolher bem os seus, não diria a palavra, não é conselheiros, mas os seus auxiliares, né, suas equipes, ele tinha essa grande qualidade. O filho, o Luiz Eduardo, era uma espécie de um lorde, né? Era uma figura, era um rapaz assim, um rapaz bonito, se vestia elegantemente, mas gostava um pouco da boemia e tinha não só grandes qualidades de político, né, como essa capacidade de perceber o outro, de buscar entendimentos. Ele tinha muito isso, e era muito respeitado, porque apesar, de toda a oposição que se criava em relação ao pai, e às vezes desafetos, tinham por ele o respeito dele. Então, o Luiz Eduardo, ele conseguiu liderar reformas, conseguiu liderar o poder legislativo exatamente por conta dessa capacidade que ele tinha de agregação. Ele foi um líder que desapareceu de forma dramática, muito cedo, foi expulso ao país, mas o Luiz Eduardo era não só elegante, como cumpridor de palavras. E isso, cumprir palavras, cumprir acordos dentro do parlamento é uma coisa muito importante e que demarca a personalidade. Doutor Gustavo, boa tarde, aqui é Felipe, meus parabéns novamente, já lhe dei os parabéns, mas gostaria de repetir. Nós vamos agora para o intervalo, e antes disso, só deixar minha pergunta no ar, que já que estamos falando de personalidades aí da política pernambucana, brasileira, como de uma forma geral, eu queria fazer uma pergunta a respeito do seu convívio com o Marco Maciel, mas vamos deixar para depois dos intervalos comerciais. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Marano 102,3. Todo sábado, a partir das 11 horas, Boteco da Marano. Mais uma com a marca da 102,3.
também no Boteco, a rádio que todo mundo ouve. Eu não saio desse boteco, só botar mais um. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. E aí, meus amigos, 12h37, estamos de volta na 102,3 FM, na Rádio Marano. Tivemos um probleminha rapidinho, mas já estamos retornando com a nossa entrevista com o Dr. Gustavo Krause. Felipe, você tinha feito uma pergunta para o Dr. Gustavo Krause, mas tinha uma outra que a gente queria fazer, né? Que ele teve um período também na administração do Clube Náutico Capibaribe. Infelizmente, Mas, rapaz, isso é não deveria ter ido da Ilha do Retiro, botado o manto rubro-negro, defendido essas cores, o Leão do Norte, né? Mas, doutor Gustavo, o Felipe queria saber a respeito, Felipe, da sua pergunta, pode fazer? Doutor Gustavo, o senhor está de volta conosco? Eu estou me ouvindo? Estamos sim. Um pouco baixo, mas estamos lhe ouvindo. Minha pergunta vai no seguinte sentido: a gente está falando agora de personalidades, né, importantes para o cenário nacional, regional, e agora eu vou fazer uma pergunta aqui de um pernambucano, né, do seu convívio aí com o Marco Maciel. Tivemos há pouco tempo, perdemos essa ilustre presença entre nós, né, de Marco Maciel, mas gostaria que o senhor falasse um pouco, né, da sua convivência com ele e o legado que o senhor conseguiu construir trabalhando junto com Marco Maciel. Olha, eu em vida, ele ainda era vivo, lamentavelmente acometido de uma doença que destrói você, destrói a sua capacidade de pensar, de falar, de se comunicar, enfim. E fizeram um documentário na Câmara. E me pediram a definição de Marco Maciel pelo fato de eu ter convivido, de ter tido a fortuna, a sorte de conviver com Marco Maciel, não só politicamente, mas pessoalmente, em despachos, em conversas longas, enfim, de conhecer o ser humano ao longo de quase 50 anos. Alô, está me ouvindo? Estamos ouvindo sim, doutor. Porque as nossas estradas cibernéticas precisam ser pavimentadas. Então, veja bem, qual foi a definição que eu dei? Eu disse, olha, Marco Maciel foi o ser humano menos imperfeito que eu conheci na minha vida. E eu reafirmo isso sempre que me perguntam sobre Marco Maciel, eu repito este mantra, porque ele foi a pessoa menos imperfeita que eu conheci na minha vida. Durante você lidar com ele, eleições e a administração, gestão, e você lidar com esse universo enorme, né? Um universo onde o embate às vezes descamba para um espaço condenável, de impropérios, de ofensas. Marco Maciel nunca fez, eu não conheço, nunca ouvi da boca de Maciel algo que pudesse ferir, sequer tocar nos seus adversários, inclusive adversários ferrenhos, que o insultavam, não só o insultavam, como propagava coisas difamatórias, mentiras asquerosas, entendeu? E Marco Maciel, aquele homem que não se alterava, senão com a questão de natureza política. Por isso que ele diz, ele fala em diálogo, por isso que ele fala em convergência, né? Por isso que ele fala, estamos condenados a nos entender, ao entendimento.
Isso é política. Outro dia, numa entrevista, assim como você está fazendo, a pessoa perguntou: o que é que o senhor acha da polarização política no Brasil? Eu digo: eu acho que não é política. Polarização é polarização. Política é o inverso da polarização. Então, polarização política, no meu entender, é uma contradição em termos. É o que a gente chama de oxímoro. Essa expressão é o que significa, é você dizer uma coisa e negá-la ao mesmo tempo. Não existe polarização política. Se é polarização, não é política. Política é o contrário da polarização. É a mediação. E política você faz mediações. Você tenta... Quando a política falha, vem a guerra, vem a batalha, vem a luta sangrenta. Então, por favor, Marco Maciel foi isso. Ele foi, e aí não há a menor dúvida de que o figurino dele é o figurino do estadista. É do estadista. Em momentos dificílimos que começam a reconhecer. Quer dizer, em 1977, naquele episódio, se não fosse aquela atitude, talvez fosse pior para o Brasil, seria pior para o Brasil. As pessoas não se esquecem de que a transição política do Brasil foi feita com muita dificuldade, porque existia uma linha dura. As pessoas às vezes estão esquecidas da bomba do Rio Centro. Quer dizer, existia uma linha militar que não queria largar o poder, a chamada linha dura. Né? Quem deu impulso, isso foi Geisel, depois o presidente, depois as ruas. Quer dizer, no fundo, a transição foi uma construção política, não só de alguns atores dentro do sistema, fora do sistema, dentro do sistema, e a população de um modo geral, que fez as manifestações pelas diretas e que fez com que o regime militar perdesse sua legitimidade. E aí a transição foi uma obra de artesanato político. E Maciel foi um dos grandes artesãos. Foi ele o redator, não é, do documento sobre a aliança entre, na época não era o PFL, era a Frente Liberal, né, que fomos nós dissidentes do partido, do PDS, e o MDB, de Dr. Tancredo, de Dr. Ulisses, e do lado de cá, Jorge Bonhouse, Marco Maciel, Aureliano Chaves. Então foram esses homens que, né, lideraram os seus grupos e em cima de um documento aliancista, inclusive que previa a convocação de uma constituinte, essa coisa toda, não é? Todo um processo, é um documento curto, não é? Mas um documento que viabilizou a nossa... Alô, vai cair. Oi, estamos ouvindo. É porque está um barulho. Então, pronto. Tem um problema na conexão, doutor Gustavo. Marco Maciel, para mim, é um homem, é uma pessoa exemplar, o que muito me doeu. Eu fiquei muito, muito abatido. Ainda estou, mas eu vou conviver com essa perda, porque nós somos destinados a conviver com perdas. Isso é a marca da vida e da nossa passagem pela vida. Doutor Gustavo, só um adendozinho que o senhor esqueceu de falar da sua presença na gestão do Náutico, né? Que nós aqui, rubro-negros, lamentamos muito. Não. A paixão clubística é uma paixão, é a única paixão monogâmica até que a morte os separe. A paixão clubística é uma via de mão única. Eu fiz 75 anos, desde 18 anos, aí você passa as contas, eu vou a campo de futebol e, modéstia à parte, manjo um pouco desse jogo. Né? Eu vejo uma partida de futebol com os olhos de quem entende de pintura e olha para um quadro de Rembrandt, não é? De Cavalcante. Quem conhece música vai para uma ópera. Eu conheço um pouco de futebol, porque fui um pouco de tudo dele. De boleiro, de jogador, mas joguei pelo esporte, pelo juvenil do esporte. Aí sim, hein? Joguei pelo juvenil do esporte, quer dizer, ninguém é perfeito. Não, então, faça isso não. Eu joguei no juvenil do esporte. Vivi intensamente. Fui um boleiro desse cara que, onde tivesse uma bola, eu estava metido no meio. Eu estava jogando.
não prossegui porque eu era bonzinho. E ser bonzinho não resolve. Você tem que ser bom. Eu era bonzinho, não tinha certos defeitos fundamentais, batia com uma perna, batia com a outra, etc. E tinha uma certa noção de campo, mas também era muito frágil, era pequeno e magrinho. Então você tinha que ter muita habilidade. E meu pai jogou pelo Náutico, meu irmão jogou pelo Náutico. O Náutico, para mim, é minha segunda família. E eu vi o Náutico. Vocês não conhecem, não têm a menor ideia do que é a história do Náutico. A história do Náutico é uma história não ultrapassável. Porque o que ele conseguiu na década de 60 não foi mais ultrapassado. Não, mas o esporte vai passar. Para o passado, não. Porque nós temos que olhar para o passado. O Real Madrid passou 30 anos sem ser campeão. Então, essa coisa de um clube... Não, isso passa. Isso são ondas. Então, eu vivi o Náutico esplendoroso, hegemônico. Depois eu vi o Náutico decadente. E sempre fui conselheiro, participante, e nunca quis uma função executiva. Porque não existe nada mais difícil do que você gerir futebol, porque então você está gerindo. Paixão e racionalidade é óleo e água e óleo, não se mistura, entendeu? Então eu dei uma contribuição ao clube, muito tempo passei afastado, nunca misturei política com gestão de clube, nunca. Eu sempre, quando eu vim assumir algumas funções como vice-presidente do conselho, presidente do conselho, a primeira vez foi em 88, a gente foi campeão em 89, nós voltamos para a primeira, Isso não foi uma obra minha, foi uma obra de união. Depois eu deixei, porque fui embora para Brasília, passei a década de 90 praticamente toda fora, e voltei em 2000, fazendo trabalho de base, porque eu só acredito em trabalho de base. Trabalho de base. Quando eu falava trabalho de base, as pessoas não têm ideia do que é muitos treinadores não têm, e muitos aficionados de futebol não têm ideia do que seja a formação de atleta. A formação de atleta ela tem várias formas e várias maneiras. Você tem a formação do atleta que eu chamo de formação silvestre. É a que eu tive. Eu aprendi a jogar bola no campo, na rua, na campina, na várzea. Então, era uma questão de autoaprendizado. Agora não, agora você tem uma certa sofisticação que lhe dá mais aplicação e menos criatividade. Por que é que houve qual é a razão da decadência do futebol brasileiro? Primeiro, a gestão imoral. A mais imoral de todas as gestões. Mais do que política, mais do que tudo. A má gestão imoral que começa com a FIFA. E em segundo lugar, porque acabaram com os campos de várzea. Aqui na Torre eu tinha 5 campos de várzea, onde eu jogava noite e dia e noite. Era um peladeiro quanto mais. Eu tinha um trato com meu pai e minha mãe. É o seguinte, eu estudo, passo, dou boa nota. Agora, o resto, eu tenho liberdade. Tá ok? Selado. Pronto. E a minha liberdade eu usava para jogar futebol. Então, o Náutico foi o clube da minha paixão, porque meu pai me levou lá aos 8 anos de idade, eu vi aquilo ali, e foi aquela coisa muito forte. É uma coisa muito forte. Por isso que eu digo que é a única paixão monogâmica. O seu time perde, e você não deixa torcer por ele, às vezes toca até mais. Então, nós estamos, graças a Deus, num projeto de recuperação, de restauração. Evidentemente que não teremos nunca, mas não se repetirá a década de 60, que era uma brincadeira, Era uma brincadeira. Você ia para um jogo do Náutico para saber de quanto é que ele ia ganhar. Mas foi um fenômeno único. Tão único que ninguém repetiu. Então, eu digo sempre, primeiro vem minha família e logo em segundo. Minha mulher disse que eu sou doido. Eu não assisto jogo em campo. Eu assisto jogo só. Entendeu? E o pior é que eu faço a leitura do jogo, que não é a leitura de torcedor. Lamentavelmente. Por exemplo, o Náutico passou de ser o pior time do Brasil, ele era o segundo pior time do Brasil, para ser um time armado. Ele agora é um timezinho razoável para muita bondade do senhor, viu? Mas que tem um padrão de jogo. Ele tem um padrão de jogo. Então, ele vem repetindo esse padrão de jogo até onde vai, não sei, porque é um campeonato longo, um campeonato difícil, de quem tem plantel.
não é? Essas coisas não me iludem, né? Eu sei que... Mas tem uma forma de jogar. E outra coisa, está tudo muito parecido. Só tem um time no Brasil jogando bola, que é o Flamengo. Esse está jogando bola. E o Bragantino. Doutor Gustavo, se eu puder aqui fazer um redirecionamento do assunto, sair um pouquinho de futebol, apesar de todas as suas palavras generosas aí para o pessoal do Náutico, inclusive comparando com o Real Madrid, eu achei... Por que você tem tanta raiva do Náutico? A gente é esporte, doutor Gustavo. Hein? Eu não tenho raiva não, doutor Gustavo. Por que o Náutico lhe faz tanto mal quando os últimos 5 campeonatos vocês perderam pro Santa Cruz? Isso é verdade. Na verdade, a gente tem raiva de perder, né? A gente tem raiva de perder. Por que é que vocês têm um negócio espectro no Náutico? Sabe por quê? É porque vocês foram ex-vice-campeões. Todo campeonato ganho do Náutico foi em cima do Sport. O de 66 vai aí. Foi 5-1 a última partida. 5-1. Tá bom, doutor Gustavo. A partida de... Então, eu vejo assim, às vezes, o pessoal do Sport vem pra cima de mim, peraí, não existe. Vocês vão brigar com o Santa Cruz. Santa Cruz ganhou 5 vezes dentro da Série B, da Série C, ganhou 5 vezes e vocês não... Teve uma ajudinha da arbitragem também, né, Dudu? Tem que dar um desconto. Teve uma ajudinha da arbitragem. E o que é que aconteceu? Como meus grandes amigos, eu sou rubro-negros, como eu joguei no esporte, como minha mãe era do esporte, eu passei a ver, não é, o esporte como um clube adversário, mas não é é um clube adversário. E eu não tenho prazer nenhum com os problemas dele. Eu quero que o meu ganhe. O meu ganhando, os outros ganhem também. Eu estou muito preocupado com o Santa Cruz. O Santa Cruz não pode sair com a tradição que ele tem, não pode cair para saber. Não, olha, se você vivesse política no plano nacional e se você visse futebol no plano nacional, aí era que você ia ser nordestino. Entendeu? Então eu torço pelo Ceará, pelo Fortaleza, contra o Flamengo, contra o Fluminense, eu torço pelo Bahia, eu torço pelo... Porque eu tenho uma forte cor regional, entendeu? Então, esse negócio de... Não, porque discriminam e sacaneiam mesmo contra os clubes menores. Quer dizer, o Brasil é um país dividido. Agora, que beleza, né? O Fortaleza está liderando o campeonato, o Bragantino vem logo, né? E o Fluminense, o Botafogo, o Vasco, o Botafogo, né? Tudo na segundinha. Que bom. Isso é ótimo, de fato. Nós temos 2 Brasis, meu caro Lucas, lamentavelmente. Verdade. Agora, se eu puder fazer uma última pergunta ao senhor aqui, que a gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Talvez seja uma pergunta um pouco difícil, mas a gente gosta muito de falar, eu e o Matheus particularmente, sobre legado, né? A razão... Sobre legado. Sobre essa razão da existência, né? O que a gente deixa para o mundo e que vai além da nossa própria vida, né? E eu queria saber do senhor, olhando para trás e, obviamente, olhando para o futuro, porque o senhor vai chegar aos 150 anos tranquilamente, saber o que o senhor acha que deixou de legado nesses 75 anos e o que o senhor ainda quer conquistar daqui para esses 150 que com certeza vai chegar. Perguntaram isso a talvez o maior poeta brasileiro, Manuel de Barros, lá de Mato Grosso, o poeta das coisas íntimas. O que você gostaria de deixar como seu legado? Ele disse assim, ser poeta. Eu queria ser reconhecido como um político, simplesmente um político com P maiúsculo. Se eu puder ser reconhecido como isso, eu deixarei o legado, se as pessoas me reconhecerem como um político, não um político de grande estatura, mas um político que cumpriu com a sua missão, que cumpriu direitinho, que se colocou com ética, etc. Eu ficarei satisfeito. Então, como é que eu gostaria de ser visto? Como um político com letra maiúscula. Se isso for possível, eu ficarei muito grato a Deus e a todos vocês. Doutor Gustavo, a gente agradece muito essa participação, ele parabeniza mais uma vez. Aqui também estamos conversando, nos bastidores, conversamos hoje com sua filha, a deputada Priscila Krause,
ela que tem um orgulho imenso desse paizão que ela tem, e agora, antes ela não era torcedora do Náutico, mas agora eu acho que ela é a dona da Fanáutico, da torcida organizada do Náutico. Todos os dias todos os dias ela solta a piadinha dela, não deixa a gente esquecer que o Náutico ganhou do esporte, não deixa de forma alguma. Cabulosa. Pois é. E ela que herdou, né, essa veia política do senhor e tem demonstrado um grande trabalho, e ela sempre ressalta, né, que ela aprendeu em casa, ela aprendeu muito com o senhor, olhando seus exemplos e a sua trajetória política. A gente agradece muito sua participação e gostaria que o senhor recomendasse novamente a biografia que o senhor está lendo de Fernando Henrique, para que os nossos ouvintes possam procurar depois. O intelectual na política, Memórias. Tá bom. Doutor Gustavo... É muito bom, porque vem do nascimento dele, é uma história, contando a história do Brasil até hoje. É muito interessante e muito fácil de ler. Tá bom. Um grande abraço. Um grande abraço, doutor Gustavo. Até a próxima. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Aqui se faz sucesso, 102,3. Em bom conselho, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Isso aí, meus amigos. 12h59, estamos de volta no Quarto Poder, esse programa diário, de segunda a sexta, sempre tratando das melhores entrevistas, das melhores notícias, informando, atualizando e opinando sobre o cenário político nacional, tanto atual quanto do passado, como o doutor Gustavo pontuou aqui, sua vivência política, uma trajetória rica dentro da política pernambucana e nacional. Ele que fez 75 anos no último dia 19, falou também um pouco do Fernando Henrique, que fez 90 no dia 18, enfim, construíram uma história ímpar nesse país que ainda pretende-se crescer muito, tanto politicamente e em outros setores. Mas, olhando um pouquinho a última notícia do dia, a vereadora Magda Alves defendeu que Garanhuns receba vacinas compradas pelo consórcio do Nordeste, tá? Esse consórcio que parece que é coisa para inglês ver, né? Até agora, de fato, eu não vi a efetividade desse consórcio do Nordeste, tá? Desculpe, apresente os dados governadores, porque sair em foto, reunir os governadores do Nordeste, sair em foto, prometer mundos e fundos, se não chega na ponta, se a vacina não chega em Garanhuns, para mim é uma foto a mais no jornal e não quer dizer nada. Eu gostaria que apresentasse os dados e que o município de Garanhuns, de fato, fosse beneficiado, né, por essas vacinas que, até hoje, a primeira dose foi aplicada em 33,89% da população, e a segunda dose, 9,88% da população. Está muito devagar a coisa. Olha, aqui. Inclusive, Matheus, a gente sempre critica aqui quando, eventualmente, qualquer governo, na nossa percepção, erra, né? Mas também a gente tem o costume de parabenizar as boas ações. E, recentemente, o prefeito Sivaldo Albino decretou aqui um auxílio municipal dos festejos. Decretou, não, na verdade, mandou um projeto de lei para a Câmara. Os músicos, né? Porque provavelmente deve ser aprovado. Não sei como é que vai ficar a questão da viabilidade orçamentária, mas o auxílio municipal será no valor de R$500 para o beneficiário, condicionado à análise e à validação de cada inscrição e dos pré-requisitos que vão estar no projeto de lei, que ainda não foram dados publicidade exatamente, mas é uma
uma ação muito interessante, né? Porque ajuda essa classe funcional, são os artistas, os músicos, que sofreram demais né, durante essa pandemia. Em boa hora, tá? Só um pouquinho, Felipe, só rapidinho, só para eu fazer um anúnciozinho breve de quem vai estar aqui para debater esses assuntos e mais conosco. No dia 2, ele, que é presidente da Casa Raimundo de Moraes, por onde passará esse projeto do Executivo, Johnny Albino, estará aqui conosco para falar sobre os 6 primeiros meses, né, na frente da presidência da Casa Raimundo de Moraes, presidente da Câmara Municipal Legislativa de Garanhuns. E, falando em dinheiro, o homem que cuida das finanças, né, não é o secretário de Finanças, mas é o homem que provém para que o desenvolvimento econômico aconteça. O secretário Alexandre Marinho confirmou conosco para o próximo dia... Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Para o próximo dia 9, Alexandre Marinho, na sexta-feira, na outra, dia 2 de julho, o presidente da Câmara, na outra sexta, dia 9, Alexandre Marinho. Felipe? Em relação a esse consórcio do Nordeste aí, me parece, assim, muito com o título de Campeonato Brasileiro do Náutico, né? Não existe. Se fala, não tem, né? Então, não vem nada de novo disso, não vem nenhum resultado disso. Então, realmente é uma coisa que não existe, a gente não precisa nem comentar. Em relação a essa ação do prefeito, eu acho que é perfeito. Ele viu um problema que está acontecendo, né? Que são esses artistas que vivem de eventos, né? Fato. O trabalho deles é esse e nós não podemos ter eventos. Então nós temos que criar meios aí para essas pessoas, né, que sobreviverem, né? Que alguns devem, inclusive, estar passando necessidade, aqueles que vivem somente, exclusivamente aí de arte, de música. Então, realmente, eles devem estar passando por um momento muito difícil, né? Dificílimo. Em boa hora. Vem em muito boa hora, né? Iniciativa também que Raquel Lira tomou lá em Caruaru. Tomou em Caruaru. Eu acredito que está sendo replicado no país inteiro, nesses festejos juninos. Algumas cidades são pontos-chave, por exemplo, Petrolina fez, eu vi hoje o anúncio feito por Miguel Coelho. Raquel já vinha apresentando isso há muito tempo lá em Caruaru, até porque os festejos juninos de Caruaru são um mês inteiro, né? A gente sabe que lá é o forte... A festa é como se fosse nosso festival de inverno, a gente sabe disso. Agora, o que me chamou a atenção, Matheus, de fato, foi a questão do valor, assim, apesar de não ser uma coisa muito alta, é um valor que referencia algo importante, né? Então, a gente vê que R$500, apesar de talvez não ser um valor, como eu disse, alto, é um valor que, quando você compara com os outros municípios, contribui bem. Quero mandar um abraço aqui pro Marcelo Jorge, tá? Ele que foi inspiração para nós, ele mandou aqui um zap aqui rapidinho. Marcelo, um forte abraço, tá? Você que, de fato, sempre fui ouvinte e sempre busquei me informar através do seu programa. Ele falou aqui, ó, que pesquisaram que os endereços do consórcio do Nordeste, ninguém sabe onde funciona. Então, meu amigo, é difícil, né? Ele falou que aqui na reportagem lá do Brasil Nordeste, onde ele apresenta, em 5 estados ninguém sabe de nada. Aí, meu amigo... É mais fácil achar o título do Náutico, né? Exatamente. Me parece mais uma espécie de consórcio político aí do que efetivamente um consórcio administrativo que busca efetivamente conseguir. É só para inglês ver, meus amigos, infelizmente. Aí, quando vem uma notícia que, infelizmente, me preocupa, governadores não são obrigados a depor na CPI do plenário. Na CPI. O plenário do STF vai decidir até sexta-feira se mantém a decisão. Isso aí basicamente é o seguinte, Matheus, existe uma razão jurídica por trás e é claro que vai ficar dentro da nossa cabeça fazer esse juízo de valor de bom senso e do que não é bom senso. E aí a gente tem basicamente a justificativa legal é a seguinte: eles estão sendo investigados, foram alvos de operações da Polícia Federal. Existe um princípio no direito que é você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, né? Exato. Nemo tenetur si dinegere, não é isso, Felipe? Estou afiado ainda no latim. Lindo. Exatamente. Ninguém é obrigado. Fica emocionado. Ele, esse óculinho dele. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, quando os governadores eventualmente fossem na CPI, fossem questionados pelos parlamentares, se eventualmente eles dissessem alguma coisa que poderia fazer com que a conduta que estava sendo investigada fosse comprovada ou tivesse algum prejuízo para o possível processo. Então, em tese, o STF decidiu por isso. Com a palavra o doutor Lucas Cavalcante, olha aí. Que é isso, ontem, Jorginho deu uma bronca nele, disse, meu amigo, faça logo. Jorginho que vai estar aqui conosco em breve, né? Doutor Jorginho, que é da política eleitoral, né? Giorgio. Doutor Giorgio, né? Sempre confundo, exato. Doutor Giorgio, ele que é diretor
e tesoureiro, né, da OAB Pernambuco, da OAB Garanhuns, né, em Pernambuco. Ele esteve aqui conosco junto com o pessoal da OAB no programa do Júnior Paulino, que já vai entrar, que está com o chicote ali para nos pegar, se a gente demorar muito. Deixa eu agradecer aqui a todos que participaram hoje, Lucas, Felipe, Arnaldo. Pois é, rapaz, esse negócio da CPI é pano para manga, não dá tempo mais hoje de debater, mas fica difícil acreditar que Renan Calheiros queira que Renanzinho vá lá depor na CPI, né? O pai dele é senador, o filho é governador. A gente entregou a justiça do país para julgar problemas e desvios na mão de um senador chamado Renan Calheiros, né? Assim, não parece uma boa escolha ter colocado ele para presidir, junto com o Omar Aziz, que já teve a família presa, presidir uma CPI que deveria investigar, de fato, todas as barbaridades que a gente viu nessa pandemia, causadas tanto pelo executivo federal como o executivo municipal, como a gente viu no caso do Recife, e do governo estadual de Pernambuco também, é bem complicado. Mas aqui, uma notícia boa hoje, né? O prefeito Sivaldo Albino atende uma demanda importante, tá? Fico muito feliz de ver essa notícia e desejo sempre o bem para Garanhuns. Pois é, meus amigos, amanhã é feriado, não estaremos aqui, mas sexta-feira estamos de volta e Deus abençoe a todos e até breve, se assim Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Aqui você ouve as melhores. Marano FM. Marano 102,3. O Boticário, com lojas em Garanhuns, Lagedo e Bom Conselho, informa o prefixo desta emissora. ZYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Estéreo. Garanhuns, Pernambuco. Sinta o ar gelado da montanha.